Olá meus caros, tudo certo? Bem-vindos ao canal do Estúdio Pinarte. Bom, hoje chegou para mim esse busto de São João Paulo II feito em gesso e que, como vocês podem ver, está todo quebrado devido a uma queda que sofreu. E agora eu vou mostrar como fazer o reparo nessa peça do jeito que eu considero mais eficiente, ok? Fica até o final, comenta aí se você já teve que fazer trabalhos desse tipo e mãos à obra. Para iniciar o conserto dessa peça, a primeira coisa foi separar todas as partes e conferir o encaixe entre elas. Está tudo ok. Agora eu vou fazer uma marcação central nas peças principais porque quero fazer uma pinagem estrutural. Aguenta aí que já te explico o que é isso. Para isso basta colocar um pouco de tinta em uma das partes e encaixá-las. Assim terei uma marca central entre as peças. Agora, usando uma mini retífica, vou fazer os furos em cada uma das partes marcadas com a tinta. Cuidado para não furar demais, porque o gesso é muito macio. Com os furos feitos, vou conferir e medir o encaixe dos pinos. E usando um alicate, vou fazendo os ajustes necessários no tamanho dos arames. Neste caso, usei um arame mais grosso e firme para fazer essa pinagem entre as peças. Essa técnica permite que a peça fique mais firme na hora de soldar as partes e aumentar a resistência da peça como um todo. Depois de feito isso, vamos para a etapa da solda entre as peças. Como esse é um busto feito todo em gesso, é com o próprio gesso que devemos usar como material para soldar. Indico usar um gesso de boa qualidade e acrescentar cola branca na mistura. Pode-se usar a proporção padrão entre gesso e água, mas é importante deixar a mistura com uma textura leitosa para que o gesso entre nos furos e em pequenos orifícios na superfície danificada. Iniciei a aplicação pela base para que a peça se sustente sozinha depois. Primeiro, coloquei gesso dentro dos furos onde vão ficar os arames, e para isso usei o próprio arame como ferramenta, mergulhando ele no gesso mole e encaixando no furo da peça. Coloquei também um pouco de gesso em volta do arame, cobrindo toda a superfície danificada. E fiz a mesma coisa na outra parte da peça a ser soldada. Depois encaixei as duas partes com muito cuidado. Não se preocupe com o cordão de gesso que vai se formando em volta da peça quando se pressiona as partes uma contra a outra. Depois ele será removido. E para garantir que não ficou nenhuma depressão na solda, eu reforcei esse cordão de gesso. Esperei um pouco a secagem do gesso e repeti esse processo que fiz entre a base e o tronco, com o tronco e a cabeça. Depois de esperar secar a solda de gesso de um dia para o outro, fiz a colagem das peças menores que não necessitam de pinagem. Aqui também achei necessário reforçar a solda acrescentando um pouco mais de gesso nos locais de encaixe. Terminada essa parte de colagem, esperei secar bem, novamente de um dia para o outro. E agora é hora de lixar e retirar os excessos de gesso das soldas. Iniciei com uma lixa mais grossa e depois usei uma mais fina para dar acabamento. Em alguns momentos usei também um estilete para esculpir alguns pequenos detalhes.
É importante não deixar locais em alto ou baixo relevo na peça. Por isso, essa etapa de lixar e acertar a superfície deve ser feita com muita calma e paciência. Após a peça estar devidamente lixada, vamos para a pintura. Primeiro, limpei bem a peça com um pano umedecido, removendo sujeiras e pó de gesso. Neste caso, farei um retoque em toda a pintura, principalmente nas áreas com as soldas, mas vou seguir o estilo da pintura que estava antes. Apliquei tinta preta como fundo e depois tinta metálica com o efeito de ouro velho. Por fim, apliquei um verniz fosco para acabamento final. E esse foi o resultado final. Comenta aí se você gostou e deixa um like. E se você tiver alguma dúvida e eu puder te ajudar, escreva aí nos comentários também, que eu farei o possível para te responder. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Viva Cristo Rei e fiquem com Deus!